Olá, meus amores! Bom dia, boa tarde e boa noite! Vocês estão bem? Espero que todos estejam bem, tá? Eu estou bem, graças a Deus. Como passaram o seu final de semana? Passaram o seu final de semana bem? Que legal! Mas vocês estão se cuidando, não é? Estão lavando bem as mãozinhas. Estão também usando a máscara, não é? Não deixa de usar a tua máscara, tá bom? É muito importante usar a máscara. E também levar o teu álcool em gel para passar nas tuas mãozinhas. Em pegar em qualquer coisa, passa o álcool em gel, tá bom? Estão fazendo as atividades. Estão fazendo também a continha de operações. Estão tirando a prova real dela. Não esquece de sempre tirar a prova real das tuas continhas para saber se ela está certa ou errada, tá bom? A aula passada foi de ortografia. Agora a gente vai chamar o nosso amiguinho. A gente vai chamar o nosso amiguinho. Vamos chamar o Cícero. Vem cá, Cícero. Oi, coleguinhas. Hoje é segunda-feira. Vocês passaram bem o final de semana? Que legal! Eu passei bem, brinquei muito. Fiz a minha tarefa também, tá? Mas eu brinquei com a minha mamãe, o meu papai, meus irmãozinhos, meus primos. A gente brincou muito, muito, muito esse final de semana. Agora é hora de aula, não é? Porque hoje é segunda! Então, vamos prestar atenção no vídeo que a professora fez, que a aula está bem interessante, bem legal. Então, vamos prestar atenção e fazer nossa tarefinha, tá bom, coleguinhas? Então, fiquem com Deus e um beijão de Cícero. Tchau, coleguinhas! Vamos prestar bastante atenção nessa aula, tá? E fazer as suas atividades. Feminino, masculino, são artigos. No plural ou singular, são artigos. A, o. A, os, as. Artigos definidos. Feminino, masculino, são artigos. No plural ou singular, são artigos. Umas, uns. Artigos indefinidos. E aí, vamos para a aula de hoje. A aula de hoje é de português. E o tema da aula? A gente vai falar sobre artigo. Artigo definido e indefinido. Então, presta bastante atenção nessa aula e depois vamos fazer a tarefinha. Então, vamos agora falar sobre artigo. O que é um artigo? Artigo é a palavra que acompanha o substantivo, dando o sentido, determinado, definido ou indeterminado, indefinido. Ele também indica o gênero e o número do substantivo. Então, isso que é artigo. Então, o artigo ele está classificado em definidos e indefinidos. Vamos falar sobre o que é um artigo definido. Então, o artigo definido, ele determina o substantivo de maneira precisa. E quais são esses artigos indefinidos? O a, os e as.
Esses são os artigos definidos, tá? Vou dar um exemplo. Um livro. Os pés. Veja que eu usei o artigo definido. A banana. A banana. As orelhas. Então, veja aqui, ó, que eu usei o artigo definido. Então, o artigo definido, ele são o, a, os e as. E o artigo indefinido? O que é o artigo indefinido? Ele determina os substantivos de maneiras vagas. E quais são esses artigos indefinidos? São esses, ó. Uma, uns e umas. Então, esses aqui são os artigos indefinidos. Então, eu vou dar exemplo como usar os artigos indefinidos. Uma bolsa. Veja que eu usei o artigo indefinido. Outra, umas fitas. Eu usei o artigo indefinido. Uns feijão. Uns feijões. Então, usei aqui, ó, o artigo indefinido. Então, o artigo definido, ele é uma, uns e umas. Então, vamos prestar bastante atenção, não é? Que o artigo, eles estão classificados em definidos e indefinidos, não é? Ele também pode ser indicado em gênero, em números, não é? Do substantivo. Então, preste atenção nessas regrinhas para a gente não se confundir o que é artigo definido e artigo indefinido. Então, agora a gente vai ver, né? Vamos ver alguns artigos definido e indefinido nessas frases que eu coloquei aqui. Então, a primeira frase fala assim: a cabra comeu uma flor. Então, onde é que está? Onde é que tem artigo definido e indefinido? Aqui está o artigo definido. E aqui está o artigo indefinido. Uma e a. A outra frase. As pipocas são deliciosas. Olha aqui, ó. O artigo definido. As. A outra frase. O fazendeiro comprou um trator. Então, aqui, ó, tá o artigo definido e tá outro artigo indefinido. E o o. Na outra frase tem assim: os jogadores levaram as bolas. Então, tá aqui, ó, artigo definido e também outro artigo definidos. Então, o artigo definido é o, a, os e as. E o artigo indefinido é uma, uns e umas. Então, vou prestar bastante atenção, não é? Quando ver uma frase ou quando colocar palavras, se vai ser definido ou indefinido. Então, presta bastante atenção. Eu coloquei algumas palavras, né, aqui no quadro. E você junto comigo, né, a gente vai usar
se a gente vai usar o artigo definido ou indefinido nessas palavras. Então, vamos lá, junto com tiazinha. Então, livro. Qual artigo que eu vou usar? Eu vou usar o artigo definido. O livro. O livro. A palavra chapéu. Um chapéu. Eu vou usar o artigo indefinido. Um chapéu. E dados. Eu vou usar qual artigo? Definido. Os dados. Os dados. Casas. Qual é o artigo que eu vou usar? Eu vou usar o artigo indefinido. Umas casas. Cobra. Qual é o artigo que eu vou usar? Definido. A cobra. Aqui, a palavra bolsas. Qual é o artigo que eu vou usar? O artigo definido. As bolsas. As bolsas. Celulares. Qual é o artigo que eu vou usar? Eu vou usar o artigo indefinido. Uns celulares. Uns celulares. A palavra flor. Qual o artigo que eu vou usar? O artigo indefinido. Uma flor. Uma flor. Então, veja que eu usei aqui artigo definido, indefinido, definido, indefinido, definido, definido, indefinido e indefinido. Então, veja que nessas palavras eu usei os dois artigos, definido e indefinido. Então, pega lá o teu livro de português, né? Abre na página 114, ó, o livro de português, na página 114 e vamos fazer a atividade. Na atividade, o primeiro quesito tem assim, leia a tirinha. Então, tem uma leitura aqui, né, nessas tirinhas, uma conversa, né, de duas cobras. E vocês vão responder a pergunta de A até a C que eles estão fazendo. No segundo quesito, tem falando que complete a tabela estabelecendo a concordância do artigo com o substantivo. Você sabe que o artigo, né, definido e indefinido, ele é acompanhado com os substantivos, não é? Gênero e números. Então, aqui tem a palavra artigo e no meio tem a palavra carro. Bolsas, livros. Na outra parte tem celulares, cobra e cesto. Então, aqui vocês vão colocar, né, o artigo que combinam com essas palavras. No terceiro quesito, tem assim, classifique os artigos destacados nas frases abaixo e observe o modelo. Então, na letra A, ele mostrou um modelinho para você fazer a B e a C. Então, vocês veem aqui, né, que ele botou, a saia de Marina está muito curta. Então, ele quer saber que artigo foi esse que está em destaque. É um artigo definido. E ele está onde? Ele quer saber se está no masculino ou no feminino e se está no plural ou no singular. Então, aqui ele mostrou que a frase é um artigo definido, que tem o A. Ele está no feminino e a frase está no singular. Está falando só de uma pessoa. Então, responda a B e a C de acordo com o modelo. No quarto quesito, complete as frases com os artigos de acordo com a indicação entre parênteses. Então, aqui embaixo tem artigo definido masculino no plural. Então, artigo definido masculino no singular. Então, primeiro ele quer que você bote o artigo no masculino no plural.
E depois, na mesma frase, vocês vão botar o artigo masculino no singular. Você sabe que o singular, né, ele só fala de uma pessoa. Já no plural, mais de uma pessoa. Então, vê a dica que a tiazinha já deu esse assunto, então preste atenção e responde, tá certo? Então, você vai responder a, B e a C, de acordo com o que eles estão pedindo aqui dos artigos, tá? E eu quero ver na próxima aula. Agora a gente vai para a nossa continha de operações. Então, temos duas continhas de divisão de um número. Então, antes de eu começar, né, tem uma divisão por 7, outra divisão por 9, eu fiz a minha continha de multiplicação, né? A minha tabuada. Tá aqui, ó, de 7 e a de 9 é a minha tabuada, para eu começar a fazer a minha continha de divisão. Então, eu vou começar logo dividir por 7. Então, eu vou lá, eu não posso dividir 3 por 7, então vai ser 33. Onde é que tem 33? Ou abaixo de 33? Na minha tábua de 7. Então, eu vou procurar aqui, ó, 33 tem por 4. Por 4, que vai dar 28, porque 7 vezes 4 é 28. Por 4, porque 4 vezes 7 é 28. Então, vou botar aqui ó, o resultado e vou subtrair. 8 para chegar a 3, não, a gente vai pedir o quê? Nosso amiguinho 1. 8 para chegar a 13. Eu já tenho 8, 9, 10, 11, 12, 13. Faltam 5. E esse 1, ele vai descer. 2 mais 1, 3. 3 para 3? Nada. Qual é o próximo número que eu tenho para descer? Eu tenho o 6. Então, vou colocar aqui. Então, eu vou ver onde é que tem 56 ou igual, ou abaixo dele, na minha tabuada de 7. Então, eu vou procurar aqui, ó, o resultado de verde. Achei 56. Por quanto? 56 por 8. Então, aqui, ó, 8. Quanto é 7 vezes 8? 7 vezes 8 é 56. Então, vou botar aqui. Sinal de menos e vou subtrair. 6 para chegar a 6? Nada. 5 para chegar a 5? Nada. Qual é o próximo número que eu tenho para descer? Eu tenho 7. Vou botar aqui. Então, onde é que tem 7? Na minha tabuada de 7. Tenho por quanto? Eu tenho por 1, que vai dar 7. Então, por 1, que vai dar 7. Sinal de menos e vou subtrair. 7 para chegar a 7? Nada. Tem algum outro número para descer? Não. Então, eu fecho a minha continha. Agora, eu vou tirar a prova real dela, para saber se meu resultado está certo ou não. Então, vamos lá fazer a nossa prova real. Então, eu vou pegar esse valor, 481, e vou multiplicar por 7, vezes 7. 7 vezes 1 é 7. 7 vezes 8. Quanto é 7 vezes 8? 56. Vou botar o 6 e sobe 5. Quanto é 7 vezes 4? 7 vezes 4 é 28. 28 com mais 5. 28 com mais 5. 29, 30, 31, 32, 33. Então, aqui, ó, 33. Esse resultado deu igual a esse? Sim. Então, quer dizer que o meu resultado da minha continha de divisão está certa. Então, vamos para a próxima continha, que é dividido por 9. E aqui está a minha tabuada de 9. Então, vamos começar a resolver. Então, eu vou aqui, ó, onde é que tem 76 na tabuada de 9, ou igual ou abaixo dele. Então, eu vou procurar aqui no verdinho, ó, 76 tem por 8. Aqui, ó, eu tenho 72 por 8. Então, 8. Então, quanto é 9 vezes 8? É 72. Então, vou botar aqui, ó, 72. Sinal de menos e vou subtrair. 2 para chegar a 6 é 4. 7 para chegar a 7 é nada. Qual é o próximo número que eu tenho para descer? Eu tenho o 6. Então, eu vou ver aqui onde é que tem 46, ou igual ou abaixo, na tabuada de 9. Então, eu vou procurar aqui no verdinho, ó. Eu tenho 45, por quanto?
por 5. Então, aqui, ó, por 5. Quanto é 9 vezes 5? 9 vezes 5 é 45. Sinal de menos. Então, vamos resolver. 5 para chegar a 6 é 1. 4 para chegar a 4? Nada. Qual é o próximo número que eu tenho para descer? Eu tenho o 8. Então, eu vou ver onde é que tem 18 na minha tabela de 9. Ou igual ou abaixo dela. Procurar aqui, achei 18. Por quanto? Por 2. Então, 9 vezes 2 é 18. Então, 8 para 8, nada. 1 para chegar a 1, nada. Então, eu fechei a minha continha. Mas eu quero saber se esse meu resultado está certo ou não. Então, eu vou tirar a prova real dela. Então, aqui, ó, vou pegar esse valor, 852, vezes 9. E vou fazer a minha continha. 9 vezes 2 é quanto? É 18. Vou botar 8 e sobe 1. 9 vezes 5. 9 vezes 5 é 45. Com mais 1, 46. Boto 6 e sobe 4. 9 vezes 8. 9 vezes 8 é 72. 72 com mais 4. 72 com mais 4, 73, 74, 75, 76. Então, 76. Então, esse meu resultado está igual a esse? Sim. Então, quer dizer que meu resultado da minha continha de subtração está certa. Então, presta bastante atenção quando for fazer a sua atividade na apostila. Não esqueçam de tirar a prova real. É muito importante vocês tirarem a prova real para tirar a dúvida se o seu resultado está certo ou não. Eu quero ver na próxima aula. E aí, gostaram da aula de hoje? A aula de hoje foi bastante interessante, não é? Falamos do assunto muito importante de português. Então, faz lá a tua atividade. Pega a dica que a tiazinha falou, tá? Responde a tua atividade. E também faz as tuas operações. Não deixa de fazer as tuas operações, tá bom? Tirem a prova real para tirar a sua dúvida, saber se o resultado está certo ou não, tá bom? E na próxima aula eu quero ver. Beijo, meus amores, e fiquem com Deus. Tchau!